Irmãos, boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos se colocar em pé para celebrar a vida em Cristo, para celebrar a alegria de estarmos aqui. Olha para o seu irmão e fala: vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Vamos celebrar a vida em Cristo. Vamos celebrar a alegria de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pois o povo de Deus é um povo alegre. Nós iremos cantar dando glórias ao nosso Deus nessa noite. Por isso eu te convido a bater palmas, a dançar se você quiser, a celebrar se você quiser, cantar da melhor forma possível, com os talentos, com os dons que Deus te deu, para juntos celebrarmos nessa noite. Amém. As palmas ao Senhor. Dizer que sou Deus, tu és em Senhor. Pouco duvido se for, triunfar de louvor. Com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Glória! Aleluia.
Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e dá vitória, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Seja bem-vindo à nossa igreja novamente. Cumprimente seu irmão agora, dê um abraço nele, diga para ele o quanto é bom estarmos juntos, celebrando, adorando, junto com os anjos, louvando ao Senhor. E você pode se assentar. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, que Deus possa abençoar você sendo ministrado aí nesse lugar. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Boa noite, irmãs, que a graça e a paz também esteja sobre a sua vida. Que alegria, que privilégio e que honra poder receber você nessa noite tão especial que o Senhor preparou para você. Talvez visitar a nossa igreja pela primeira vez. Então você que está aqui hoje pela primeira vez, você tem direito a um presente que nós preparamos exatamente para esse dia, 20 de outubro de 2019. É só você procurar a equipe de vermelho. Ao final do culto, eles estarão ali para entregar um livro que nós separamos para esse dia, presente da nossa livraria, da nossa igreja, para você que pisou hoje aqui pela primeira vez num domingo à noite, tá bom? Receba seu presente, seja bem-vindo, sinta-se acolhida e que Deus possa proporcionar novas oportunidades para a gente se encontrar aqui nesse lugar. E os demais irmãos que já são membros e frequentadores da nossa igreja, que bom ver você aqui novamente nesse lugar. Hoje nós temos uma celebração um pouco diferente, inclusive para você visitante, eu vou pedir que você volte outro dia para conhecer o nosso culto completo. Hoje nós faremos uma dinâmica diferente de celebração, em virtude de uma proposta que nós temos para apresentar para vocês. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo de tudo isso. Mas deixe-me passar alguns avisos rapidamente. Nós estamos recebendo materiais para o ano que vem já. Parece que 2020 já está apontando na esquina, então nós estamos já nos preparando para isso. Então, atenção, nós temos na nossa livraria já o Presente Diário. O Presente Diário é um devocional que nós lemos todos os dias, né, um pequeno devocional que nós podemos adquirir anualmente. Então, se você quiser adquirir, passa na livraria, já temos alguns exemplares disponíveis para sua aquisição, tá bom? Outro aviso é que as mulheres estão já se preparando para o encontro mensal delas, que vai acontecer no dia 31 de outubro, às 20 horas, é uma quinta-feira. Os homens tiveram ontem, sexta-feira, e as mulheres terão na quinta-feira, dia 31 de outubro, às 20 horas, mulheres já travem a agenda, já bloqueiam esse dia, já conversa com o maridão, para ele ficar com as crianças, porque nesse dia é só para você, mulher, estar aqui sendo ministrada e tendo tocada pela presença de Deus aqui nesse lugar, tá bom? Outro aviso é para os papais e as mamães que aqui estão.
Criança não vem sozinho na igreja, então a gente precisa da sua colaboração. Atenção, pai e mãe de crianças de 3 até 11 anos, nós estamos preparando para eles um momento no coral, porque como eu disse para vocês, já estamos ensaiando para o Natal. Pois é, já está chegando o Natal, daqui a pouco ele está aí. Então nós estamos preparando o nosso musical de Natal, e para isso nós precisamos que você traga o seu filho e a sua filha para participar dos ensaios. Vai começar a partir de domingo que vem, dia 26 de outubro, mas atenção ao horário, é só domingo pela manhã, tá bom? Não temos à noite e as salas são normais de ministração, mas a partir de domingo que vem, as crianças sairão para receber um ensaio especial às 9h30 da manhã. Então eu convido você a vir ao culto da manhã. Nós temos 2 cultos, lembra disso? São os mesmos cultos, porque nós não comportamos na igreja do domingo à noite. Você vem pela manhã, traz o seu filho, a sua filha, ele ensaia e você assiste a celebração conosco, e à noite está liberado a família toda, para poder passear, poder visitar e poder ficar em casa se preciso for, tá bom? Então, pai e mãe, esse aviso é para você, domingo que vem, 9h30 da manhã, ensaio das crianças. Pastor, e quem não é membro da igreja pode participar? As crianças que não são membros também podem participar do coral infantil, tá bom? Venha domingo que vem às 9h30 da manhã. E atenção, você que não deu o seu nome ainda para o nosso curso de métodos de interpretação bíblica, nós vamos confeccionar as apostilas. Se você não der o seu nome, corre o risco de você ficar sem material. Eu não decidi ainda, talvez no último dia, e aí você pode até vir, mas não terá material disponível para você. Então dê o seu nome no balcão de informações, ou mande um WhatsApp na secretaria da igreja, fazendo a sua inscrição para o curso. Será dia 7 de novembro, às 19h30, e ele vai acontecer durante todas as quintas de novembro, são 4 quintas-feiras, e você pode dar o seu nome lá no balcão de informações para fazer a sua inscrição, tá bom? Outro aviso, atenção você que deu o nome para novos membros, esse aviso é importante, tá? Você deu o seu nome e nós vamos fazer 2 grupos. Um grupo que nós podemos atender durante a semana, são pessoas que não estudam à noite nem trabalham à noite, e tem a noite disponível para o curso. Será de segunda a sexta-feira, tá bom? O curso que acontecerá, começando na segunda, dia 28 às 19h30. Atenção, grupo durante a semana, seu encontro é semanal de segunda a sexta aqui na igreja, às 19h30. Pastor, eu trabalho, eu viajo, eu não posso estar aqui à noite, eu estudo. Teremos um grupo no sábado à noite, que vai acontecer a partir das 19 horas, tá bom? Então, atenção, você que deu o seu nome, já se programe. Quem deu o nome e pode vir no sábado, será às 19 horas, do dia 26 de outubro. Quem deu o nome para durante a semana é no início dia 28, segunda-feira, às 19h30, tá bom? Então, não esqueça, as nossas secretárias já estão fazendo contato com o pessoal para organizar a nossa participação nesse curso. E na terça-feira agora, a gente começa uma nova série de mensagens. Você que tem menos alegria, menos paz, você que tem mais ansiedade, mais tristeza, nós queremos inverter esse quadro. E vamos mostrar na palavra de Deus onde estão os textos bíblicos que são direito seu e meu, nos apropriarmos para a gente ter uma vida mais alegre, uma vida mais leve, uma vida mais perseverante, uma vida mais disciplinada, uma vida mais realizada, uma vida mais feliz. Então eu convido você a vir a partir de terça-feira agora, a nova série de mensagens da Terça da Esperança é Vida Mais, promessas para uma vida plena. E no domingo que vem nós começamos uma nova série para o domingo, nos Passos do Mestre. Então domingo que vem nós estaremos falando sobre o caminho de Jesus e os seus discípulos, como andam nesse caminho e como vivem na sua presença. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas não sem antes eu dizer uma palavra para você aqui essa noite. Nós ficamos muito felizes, quando eu digo a nossa contabilidade, a tesouraria da nossa igreja, quando ela faz a contabilidade do mês. No final do mês ela fecha, ela traz para a nossa reunião do conselho e apresenta os nossos recursos do mês. Irmãos, é tão gratificante quando nós vemos os irmãos e nós vemos a lista dos nossos dizimistas que estão fidelizados em contribuir com o Senhor mensalmente. A gente fica tão feliz em ver as ofertas que você entrega aqui, sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está dizendo sim ao ministério que Deus está realizando aqui nessa igreja. O nosso feedback, o nosso retorno é quando você contribui e diz, eu acredito nessa obra, por isso eu invisto, por isso eu contribuo. Tem tanta coisa acontecendo nessa igreja que eu frequento, nessa igreja que eu sou membro, que eu contribuo porque eu acredito nela. Eu contribuo não porque me falta, eu contribuo não porque eu quero o dobro, eu contribuo não porque eu vou ganhar um carro novo, como algumas igrejas pregam. Nós não pregamos isso aqui, nós contribuímos porque nós acreditamos no que estamos fazendo aqui. Por isso que eu dizimo como pastor, por isso que eu oferto como pastor, porque eu acredito no que Deus está fazendo nesse lugar. E eu convido você a continuar acreditando e continuar nos incentivando a gente ir mais longe, porque a gente está sonhando muito.
graças aos recursos que Deus tem dado em suas mãos, e você tem trazido aqui à frente para com a igreja a gente ser abençoado. Então essa noite eu convido você a devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Você que está nos visitando não precisa ficar constrangido, a gente faz isso todos os domingos aqui com os membros da igreja, mas se você quiser e puder participar e veio preparado para isso, é convidado a fazer com muita alegria. Vamos colocar em pé mais uma vez, queridos, e vamos, enquanto cantamos essa canção, devolver o dízimo e oferta, e vamos dizer: sim, Senhor, nós acreditamos no que o Senhor está fazendo na IPI de Sertanópolis. Enquanto cantamos, vem aqui à frente e devolva a sua contribuição no altar do Senhor.
seja no culto, seja nas nossas vidas, Pai, nós damos sequência na nossa vida de oração aqui neste lugar. Nós declaramos aleluia, declaramos louvado seja o Teu nome, declaramos engrandecido seja o Teu nome neste lugar, Pai. Espírito Santo, ensina-nos a Te adorar, ensina-nos a oferecer sacrifícios de louvor, ensina-nos, Pai, a doar o nosso melhor, que a nossa vida, não palavras, mas nossa vida, não palavras, mas nosso coração, não apenas canções, mas o nosso coração de servo derramado na presença do Senhor. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus.
você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso. Como é bom a gente poder declarar a grandeza de Jesus, dizer que Ele é exaltado, poder dizer da glória, do poder, da majestade dEle. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens que começou há 3 domingos atrás, com o tema Tempo de Servir. E hoje eu gostaria de fazer uma aplicação dessa mensagem com vocês. A gente tem trabalhado muito na prática esse texto. Lembra que na segunda semana, sobre essa série de mensagens, nós desafiamos a igreja a ter um ato de serviço voluntário durante a semana? Alguma coisa que você pudesse fazer por alguém. Teve pessoas que foi cortar cabelo de uma senhorinha, teve pessoas que foram dar banho em pessoas enfermas, teve outras pessoas que levaram fralda para pessoas carentes. Ou seja, eu fiquei sabendo de várias coisas que pessoas foram. Se você não foi, ainda tem a oportunidade. Faça um ato solidário de serviço, voluntário, intencional, para servir e mostrar às pessoas a verdade do amor de Jesus através de nós. E nós temos falado sobre esse tema aqui, servolução. Não se trata de uma revolução. Jesus não foi um revolucionário. Jesus não foi um revolucionário social. Jesus não foi um revolucionário militar. Jesus foi um servo. E Ele mostrou para nós a melhor arma que nós temos para vencer esse mundo. A melhor arma que nós temos para vencer os valores dessa terra que tem destruído nossas casas, nossos jovens, a nossa sociedade. E a nossa melhor forma de lutar contra essa sociedade com baixa moral não é pondo ou postando coisas no Facebook, e nem debatendo problemas políticos nas nossas redes sociais, e muito menos fazendo marchas ou passeatas que queiram depor pessoas ou colocar pessoas. Jesus mostrou para nós que a melhor arma para transformarmos o mundo que vivemos é a toalha e a bacia. Jesus transformou toda a humanidade e colocou-nos na linha de crescimento espiritual com Deus, e hoje nós somos mais de 2 bilhões em todo o mundo, só com toalha e só com bacia. Nunca levantou uma arma, nunca postou nada no seu Facebook, nunca se expôs publicamente defendendo partidos políticos da sua época ou sequer denominações religiosas. Jesus só serviu, Jesus só mostrou o amor através do serviço. Isso nós aprendemos com Ele. Aprendemos por quê? Porque as pessoas podem resistir à nossa igreja. As pessoas podem resistir à Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Algumas pessoas podem resistir o fato de vir a um templo como esse. Essa semana uma pessoa me comentou que uma mãe de algum jovem que vai fazer colação de grau, não sei de qual escola que é, que nós cedemos esse espaço. Nós cedemos, nós não cobramos nada para as escolas fazerem suas formaturas e colações de grau nesse lugar aqui. Que, aliás, é um dos lugares mais aconchegantes e mais bonitos da nossa cidade para receber para uma formatura. E nós fazemos isso gratuitamente para servir a nossa sociedade. Sabe o que uma mãe disse? Ela disse que ela não vai vir na colação de grau do filho porque ela não pisa numa igreja evangélica. Ela nunca pisaria nessa igreja. E você pode ter certeza que logo, logo ela estará aqui conosco. Isso acontece o tempo todo, né? Acontece o tempo todo. As pessoas podem resistir à nossa denominação. Elas podem resistir ao fato de ser igreja evangélica. Podem resistir à nossa doutrina. Mas sabe o que elas não conseguem resistir? O nosso serviço. Ninguém resiste quando servimos. O serviço desarma as pessoas. O serviço é a linguagem universal do amor e da graça de Jesus. Quando nós estivemos com uma equipe no Senegal, fazendo um trabalho social, sem falar a língua daquele povo, sem falar o francês, sem falar a língua do lugar, nós estivemos mostrando o amor de Jesus a eles. E sabe o que nós recebemos quando saímos de lá? Abraços, alegria, sorriso, brilho nos olhos e gente impactada com uma coisa que nós fizemos: servimos. Nós não abrimos a Bíblia, nós não pregamos em culto, nós não fizemos culto ao ar livre, não fizemos cruzadas de milagres, nós só servimos e deixamos um legado naquele lugar. Isso acontece o tempo todo. As pessoas podem resistir toda a nossa doutrina, todo o nosso aparato religioso, mas as pessoas não resistem quando nós servimos. Por isso que essa igreja tem que ser conhecida, não pelo pastor que tem, não pela equipe de louvor que tem, não pela estrutura que possui, ela tem que ser conhecida pelos servos que ela possui, pelas pessoas que estão impactando cada bairro, cada família, cada estabelecimento comercial, servindo a Jesus através da sua vida. Já pensou? Uma servolução nessa cidade, não uma revolução, uma servolução, a revolução do serviço. E aí você pode estar dizendo: mas pastor, para quem é essa servolução? Quem é que está alinhado a isso? Queridos, isso é para todos nós. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês são sacerdócio real, povo adquirido, nação eleita, sacerdócio santo. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio santo, diz que a palavra sacerdote era aquele no Antigo Testamento que sabe o que ele fazia?
ele ministrava. Por isso a palavra ministrar vem e dar origem à palavra ministério, que é serviço. O sacerdote servia a Deus no templo, o sacerdote ministrava a Deus no templo. E sabe o que a gente é hoje? Sacerdócio santo. Somos agentes ministradores de Deus. Nós estamos aqui para ministrar, e isso é para todos, irmãos, não é para alguns privilegiados, não é para pastores e líderes formais, é para você que está sentado aqui. Deus está contando com uma geração de sacerdotes que estão sentados aí, sacerdotisas que estão enfileirados aqui, que Deus está esperando você ministrar a Ele, ministrar às pessoas, ministrar. Ontem eu fiquei tão feliz, mas tão feliz porque tem acontecido uma servolução. A gente começa a falar sobre isso e parece que contamina. Ontem nós viemos aqui, vocês estão vendo essas flores lindas, essa decoração linda? Ninguém foi pago para fazer isso daqui. Ontem nós tivemos uma igreja lotada aqui, com 6 casais, fazendo o seu compromisso público de regularização do seu estado civil e do seu casamento religioso. Sabe como eu fiquei feliz? Quando eu entrei e vi tudo perfeito, a equipe de louvor posicionada, todos bem alinhados, bonitos, elegantes, bem ensaiados, nossa equipe de cerimonial, gente voluntária que veio aqui, bonita, elegante, usaram radinho, ponto eletrônico. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, onde é que esse povo está aprendendo essas coisas? Alto nível de excelência. E aqui, olha aqui, ó, pode entrar, não, a noiva chegou, não chegou, todo mundo aqui, aquela coisa bonita acontecendo. Eu falei, Deus, como é bom ver isso. E eu não precisei fazer nada a não ser chegar aqui e falar, eu declaro vocês marido e mulher. Olha quanta gente trabalhou para 6 casais serem abençoados. Sabe quem abençoou também? Vocês. 2 casais foram abençoados com o casamento no civil integralmente. Nós fomos lá no cartório e pagamos para eles se casarem. Abençoamos a vida deles, porque você tem contribuído nessa igreja, tem se tornado participante, tem se tornado sacerdote, ministrador. Isso possibilita a gente abençoar tanta gente, pessoal. Tudo foi dado pela igreja, a decoração, o corredor central, a equipe, o buquê, os convites. Eles receberam convites feitos na gráfica, bonito, não é qualquer convite, não foi impresso em folha sulfite, não, gente, feito na gráfica, de primeira qualidade. Tudo isso é porque você participa, tudo isso porque é uma geração de servolucionários. E quando eu achei que tinha acabado, eu comecei a passar nas festas. Saí daqui, fui numa festa, fui na outra e fui na outra. Numa eu comi, na outra eu tomei uma água e na outra eu comi o doce, né? Porque a gente não podia também jantar em todas. Aí eu fui numa festa e quando eu cheguei lá eu vi a equipe dos homens lá na cozinha, servindo, fazendo comida, tudo de coletinho, arrumando as coisas. Quando eu fui na outra, tinha gente do grupo pequeno da pessoa, fazendo a janta, organizando, arrumando as cadeiras. Quando eu fui na outra, tinha uma decoração, coisa mais linda, fizeram um milagre num lugar lá, decoração, comida, os docinhos. Teve gente que ficou até madrugada amassando docinho, fazendo doce. Todas as noivas que estavam no grupo pequeno aqui, queridos, que participam, todos os noivos que participaram do grupo pequeno, tinha alguém da igreja servindo eles nas suas festas. Foi lindo de ver, foi lindo e maravilhoso. Eu fiquei tão feliz disso, porque isso é servolução. Gente, isso é Bíblia, isso é igreja. Quando você fala em avivamento, eu sinto a presença de Deus, do Espírito Santo, eu falo em igreja avivada, mas é muito mais do que gritaria, é muito mais do que levantar as mãos, é servir, é colocar a mão na massa, é transformar em Cristo vivo. Irmãos, eu tenho andado nessa cidade, e aí você está falando, ixi, lá vem o pastor com mais uma ideia. E irmãos, eu estou com uma ideia aqui, eu fiquei andando esses dias, fui andar de bicicleta com os meus filhos hoje, quanta coisa jogada na rua, gaveta, sofá, deixando nossa cidade feia. Que tal uma geração de revolucionários levantar aí, pegar um caminhão e a gente sair recolhendo um lixo aí da nossa cidade? O que isso tem a ver com a Bíblia, pastor? Não tem nada a ver com a Bíblia, será? Servir a nossa cidade, servir o nosso lugar, servir aonde estamos. Será que não é abençoar o reino de Deus? Será que não é manifestar o amor de Jesus? Ou seja, servolução precisa de voluntários. Não é gente paga, não é gente remunerada, não é gente com carteira assinada. Nós precisamos de pessoas como vocês, que trabalham, trocam fraldas, cuidam dos filhos, têm os seus comércios, pagam suas contas, têm suas responsabilidades financeiras e ainda assim encontram tempo para servir no reino. Então eu convido você a ser voluntário. Além de ser servolucionário, ser voluntário, porque é servo-voluntário. Esse é o jogo de palavras. Só pode ser voluntário quem é servo. Ser voluntário, se dispor para Deus usar e Deus fazer algo em nós. Então, eu gostaria de aplicar essa mensagem para vocês,
Porque nós recebemos um folder, nós recebemos um papelzinho, mas você ainda não vai abrir, não vai pegá-lo, porque daqui a pouco eu explico o porquê. O que nós queremos mostrar essa noite é que você tem a possibilidade em várias áreas de ser voluntário nessa igreja. Olha o que Paulo disse quando ele chegou na sinagoga dos judeus e foi falar sobre serviço. Ele fez uma comparação entre Saul e Davi, e eu vou fazer essa comparação essa noite. Hoje nós temos aqui Saul e temos Davis. Saús e Davis. Que lado você está? Olha o que Paulo diz na sinagoga em Atos capítulo de número 13. Depois de rejeitar Saul, Deus levantou Davi, disse Paulo aos fariseus, como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei Davi, servo meu, porque ele faz o que é da minha vontade. Saul eu rejeito. Por que Deus rejeita Saul? Porque Saul está em busca de bens próprios. Saul está em busca do seu próprio prazer. Saul está em busca da sua própria vontade. Saul quer tornar o seu nome popular e defender o seu reinado. Davi quer servir a Deus. É homem segundo o coração. Então eu pergunto essa noite, de que lado nós estamos? Nós queremos nos servir? Nós queremos nos apropriar da igreja, dos recursos da igreja, apenas para nos servir? Ou nós estamos aqui para dizer: Senhor, me usa. Senhor, eu estou aqui, a minha mão tem talento, eu tenho possibilidades, eu tenho dons para poder oferecer no reino. Davi e Saul, posso mostrar um exemplo? Talvez vai traduzir isso para você. Vamos mostrar a postura de Saul. A postura de Saul é a postura da clientela. Ele vem à igreja e ela vem à igreja. E aí o pastor aqui à frente diz o seguinte: irmãos, me perdoem hoje, mas as crianças que sairão para o culto infantil será apenas de 3 a 9 anos. Porque as de 9 a 11, de 3 a 8, porque as de 9 a 11 não poderão sair hoje, nós não temos professores para ministrar essas crianças hoje. Infelizmente elas terão que ficar com você. Aí você está indo embora com o seu marido ou com a sua esposa e subindo no carro. Daqui a pouco a esposa olha para o marido e diz: você viu, querido? Você viu que coisa chata que aconteceu hoje? A igreja não tinha professores o suficiente para poder atender os nossos filhos. Você viu que nossos filhos ficaram lá bagunçando, conversando, porque não tinha salinha para eles irem? Aí o marido para no semáforo e fala: é verdade, eu queria puxar esse assunto com você, eu fiquei muito chateado com isso. Então a esposa dá uma olhada e dá uma sentença final. Ela diz assim: pois é, marido, está na hora de a gente decidir qual igreja a gente vai realmente frequentar, porque não dá para continuar numa igreja que não dá estrutura para os nossos filhos. Essa é a postura de Saul. Saul age assim. Saul está buscando o seu interesse. Saul quer se autosservir, ele quer se servir das coisas para ser servido. Vamos ao Davi. O casal está na igreja e acontece o mesmo problema, o mesmo dilema. Não há professor para 9 a 11 anos, eles estão indo embora. A esposa puxa o assunto e diz: querido, você viu hoje nós não tínhamos professores. Você viu que coisa chata? O tanto de visitante na igreja, não tinha professor para 9 a 11 anos, o pastor teve que falar aquilo lá, que coisa, né, desagradável. O marido olha para a esposa e fala: eu queria puxar esse assunto com você, mas fiquei meio assim, eu também estou muito chateado com o que aconteceu. A esposa olha para o marido e diz assim: sabe o que eu estou pensando, querido? Está na hora de a gente decidir de uma vez por todas em dar o nosso nome para participar da Rede Kids e a gente se voluntariar para ser um professor nessa linha de 9 a 11 anos. Vocês perceberam? A mentalidade do cliente vem, usufrui e critica. Critica o ar, critica o barulho, critica o louvor, critica não sei o que, critica que não tem estrutura, critica que não tem espaço, critica... Mas a mentalidade de Davi diz: o que eu posso fazer? Eu posso consertar uma torneira? Eu posso reformar um banco? Eu posso ajudar com as crianças? Eu posso ajudar no estacionamento? Eu posso servir aqui na mesa de som? Eu posso ajudar na projeção do ministério? Eu posso ajudar no multimídia? Eu posso. Davi e Saul. E olha o que Deus diz a respeito de Davi. Essa frase é linda. E aliás, queridos, essa é a frase que eu quero na minha lápide. Tá bom, querida? Essa é a frase da minha lápide. Eu quero isso, eu quero ouvir isso de Deus quando eu chegar na eternidade. Tendo, pois, Denis servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Coloca o seu nome ali, não tenha medo de morte agora não, fica tranquilo. Mas já pensou isso estar escrito na sua lápide? Tendo Maria servido ao propósito de Deus, tendo José servido ao propósito de Deus, tendo Davi servido ao propósito de Deus, não é possível que Deus me colocou nessa terra para me casar, ter filhos, ganhar dinheiro, ter casa na praia e morrer. Não é possível que Deus me colocou nessa terra para prosperar financeiramente, ou para lutar, para pagar as contas em dia, e ser só isso. Deus me colocou nessa terra com um propósito, e o propósito é servir, o propósito é estender a mão, o propósito é manifestar o seu poder. E eu pergunto para você, se hoje você partisse daqui,
Você cumpriu o propósito de Deus na sua vida? Você está pleno de que você serviu ao reino de Deus? Ou você esteve durante tanto tempo aqui apenas sendo servido? Queridos, nós não estamos falando de salvação, tá bom? Quem é salvo, e você não precisa servir para ser salvo. Você não precisa fazer boas obras para ser salvo. A cruz já pagou todo o preço da salvação. Cristo já morreu e você não precisa de fazer absolutamente nada para receber salvação. Você não vai para o inferno por não querer servir. Você não vai para o inferno por ficar sentado na cadeira e falar, não, não é o meu tempo. Você não vai para o inferno porque você não quer ajudar as crianças e nem quer fazer uma viagem missionária. Você não vai para o inferno por causa disso, fica tranquilo, porque você tem talento para ajudar a gente aqui em cima, mas ainda está sentado. Não é questão de salvação. O que eu estou falando é questão de propósito. Você ainda vai para o céu, você ainda vai ver os anjos cantando e vai cantar com os anjos lá, mas a pergunta é, você cumpriu o propósito de Deus enquanto esteve aqui? O céu está garantido por Jesus, mas o propósito de servi-lo é um desafio constante na nossa vida. Tendo Davi servido ao propósito de Deus, se hoje você partisse, você serviu? Você tem servido? Porque isso tem um tempo, pessoal. Tendo Davi servido em sua geração. Você pode olhar de página a página da Bíblia, de capa a capa, você nunca vai encontrar reencarnação, você não vai ter segunda oportunidade. Ou você serve agora, ou você não terá a possibilidade de servir mais. Agora é a hora. Não é quando você se aposentar, quando casar, quando formar na faculdade, quando tiver filhos. É agora. O tempo é hoje. O tempo de servir, que é a série de mensagens, é porque servir é o propósito, o tempo é agora. Eu não posso deixar passar, queridos. Eu não posso deixar ir embora. Existem situações que vão passar por mim, se eu não atuar agora, eu vou perder a oportunidade de ser uma bênção na presença de Deus. Então eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão e uma atitude, e vir servir conosco, e vir participar, porque o tempo é hoje, e o propósito é servir. Tendo Davi servido, e você pode servir com a gente? Você pode estar em algum lugar conosco? Quem sabe você pode cortar pão e colocar salsicha dentro do pão na célula dos adolescentes de quarta-feira? É servir. Quem sabe você pode ajudar conosco em pequenos reparos aqui na igreja? É servir. Pastor, mas eu não sou membro. Queridos, aí no seu folhetim você vai ver que existem ministérios que pessoas que não são membros podem nos ajudar. Sexta-feira nós tivemos uma janta fenomenal aqui. Você que não veio, homem, perdeu a janta. Aliás, eu perdi também a janta, porque eu fiquei morgando aqui fora, fiquei conversando, e na hora que eu fui lá já tinha ido. Os irmãos fazem uma serra, assim, tem que colocar alambrado do lado do prato. Nós vamos começar a servir um alambrado junto, para poder não cair, né? E aí, foi embora. Mas quem comeu falou para mim, pastor, hoje foi demais. E sabe quem fez a janta para nós? Um voluntário, membro da igreja não. Falou, não, eu quero servir, eu quero ajudar. Levou todas as coisas para a casa deles, fez uma panelada e trouxe para a gente. E o povo se deliciou com gente que nem membro da igreja é. Isso é ser evolução. Isso é bênção, irmãos. Isso é gente que está servindo. Então você diz aí, não sou membro, mas você tem um espaço, você tem lugar. E você que é membro então, mais ainda, nós esperamos que você se desperte e venha participar conosco. É tempo de servir, irmãos. É tempo de servir. Então agora, eu gostaria de encerrar a nossa ministração, mostrando para você qual é o lugar que você pode servir conosco. Para isso eu peço que você pegue o seu papel, eu vou pegar o meu aqui, só para explicar para você como é que funciona isso aqui. Você recebeu um folder, nós fizemos esse folder para você nos ajudar e compreender qual é o seu papel. E eu vou apresentar para você agora, existem ministérios que são só para membros e ministérios que são para pessoas que simpatizam com a nossa igreja e ainda não são membros. E eu vou apresentar para vocês um por um, para você saber o que nós estamos sonhando para essa igreja e como você pode nos ajudar. Pense, reflita, porque começa agora a nossa feira de ministérios. O que é uma feira de ministérios, pastor? Alguém já foi numa feira de ciências? Levanta a mão para eu saber. Feira de ciências. Olha aí quanta gente. Você sabe como é? Você vai lá e chega, você tem um folder onde tem todos os números das mesas e as experiências. Aí você vai, eu quero conhecer a experiência de tratamento de água dessalinizada. É número 3. Aí você vai na mesa número 3 e pergunta, como é que vocês fizeram? A gente fez isso. Eles explicam. Nesse folder tem todos os números. O ministério que tocar no seu coração e você falar, quero servir, você vai grifar, vai gravar, e ali no nosso estacionamento vai ter uma barraca com o número do seu folder. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um número. Número 2, Ministério de Visitação. Quero ajudar na visitação. Você vai se dirigir na barraca número 2 e vai dar o seu nome para a gente lá.
certo? É apenas isso, porque lá o pessoal vai explicar para você, vai fazer um contato inicial. Isso é feira de ministérios, é apresentar tudo que nós temos. Temos 19 ministérios para poder servir a nossa comunidade, a nossa cidade, e a gente conta com vocês. Primeiro ministério, de missões. Eu não vou ler, eu só vou destacar. Nós precisamos de gente que contribua mensalmente com os nossos missionários. Nós temos um gasto mensal de R$3.000 com os nossos missionários que estão no campo. Se você quer ser um voluntário, contribua mensalmente. Pega esse envelope azul, lá na mesa das nossas missões. Já anote o seu nome, faça a sua contribuição. Qualquer valor é bem-vindo e seja um ofertante no Ministério de Missões. Outra coisa, você que tem sonhos missionários, coração missionário, quer servir em missões, quer fazer parte de reuniões para pensar estratégias, para a gente alcançar Sertanópolis e o mundo, dê o seu nome, porque nós vamos montar uma equipe de missões abençoadas aqui nessa igreja. Segundo ministério, visitação. Aqui é só para membros da igreja, tá bom? Aquele de missões pode ser para simpatizantes, mas aqui é só para membros da igreja. Membro da igreja, nós precisamos de gente para fazer visita à tarde, à noite, mas principalmente quem tem carro. Nós queremos montar 3 equipes, 2 equipes, 4 equipes para visitar pessoas enfermas, nenês recém-nascidos, pessoas que estão desempregadas. Às vezes a gente conhece alguém que está precisando de cesta básica, entendeu? Uma pessoa essa semana foi visitar, encontrou uma situação dramática, falou: pastor, pode levar uma cesta? Claro que pode, querido, mas visitou para ver. Quanta gente precisa e a gente não está conhecendo. Então o ministério de visitação é esse. Nós precisamos que você disponibilize seu carro, seu tempo, para a gente montar uma equipe. Vai no balcão, lá na barraca da visitação, e dê o seu nome, para você poder nos ajudar nisso, um horário específico, tá bom? Mas fique tranquilo, que todos os ministérios receberão treinamento, você não vai chegar de paraquedas. O ano que vem vai ser um ano da preparação da nossa liderança, a gente vai dar uma acalmada na nossa igreja, para a gente formar os nossos líderes. Pode ter certeza que você não vai fazer sozinho, nós vamos ensinar você como fazer cada um desses ministérios, e vai ter treinamento para isso. Apenas dá o seu nome, e não vai ser para esse ano, tá bom? Ah, pastor, eu não posso agora que eu estou terminando meu TCC. É para o ano que vem. Tudo que você está vendo aqui é para o ano que vem. Nós vamos organizar e vamos alimentar nossos ministérios de uma maneira linda para 2020. E você pode dar o seu nome, tem que dar, deve dar o seu nome ainda hoje. Ministério Mães Solteiras. Esse ministério vai chamar MAMES, Ministério de Apoio às Mães Solteiras. MAMES, olha que legal. Só que a gente não tem esse ministério ainda. Esse ministério está aí no seu coração e está aí agora tocando você. Por isso que eu trouxe, porque eu estou precisando de você para esse ministério. Nós não temos ninguém. Nós precisamos oferecer ajuda para as mães solteiras. Essa semana aconteceu algo interessante. Uma mãe solteira ligou para mim numa situação que aconteceu com seu carro. Eu fiquei muito alegre de poder ajudá-la. Depois de ligar para um, ligar para outro, e conseguir resolver o problema que ela teve na estrada, ela chegou na casa, agradeceu tudo, e depois no meu coração disse: é isso que esse ministério tem que fazer. Quantas mães solteiras têm dificuldade quando o carro quebra? Mães solteiras têm dificuldade de fazer agendamento de consultas. Quantas mães solteiras precisam de atendimento psicológico para poder lidar com tanta pressão? Quantas pessoas precisam de educação de filhos para poder educar filhos sem a presença dos pais? E nós temos muitas mães solteiras sentadinhas nos bancos da nossa igreja, e muitas da nossa cidade que precisam de apoio. Eu conto com você para ajudar. Gente que vai dar apoio emocional, espiritual, social, levando cesta básica, financeiro, ajudando em algumas contas, comprando leite talvez para as crianças. Um ministério que tem um apoio para a gente poder abençoar as mães solteiras e poder instruí-las para que não repitam o erro, ou que talvez possam passar por essa situação de viuvez, tendo o consolo da nossa comunidade. Porque é difícil, o divórcio traz traumas e dores para todo mundo, a separação, ter filhos fora do casamento é terrível, para que a pessoa possa lidar com esse preconceito social, com as lutas. Eu conto com essa igreja, irmãos, para a gente criar um ministério maravilhoso. Que barraca que é? Que número que é? É a 4? 3? É a barraca 3. Vai lá dar o seu nome, para a gente poder abençoar as mães solteiras. Vai lá depois. Nós precisamos de gente. Isso aqui é aberto para todos que querem ajudar. Nós queremos criar um ministério poderoso de auxílio para essas mulheres que precisam do nosso apoio. Isso se chama monoparentalidade feminina, e nós queremos abençoar e queremos ajudá-las e queremos ser instrumento de Deus na vida delas. Ministério de zeladoria, esse nós não temos e queremos formar. O que é isso? Gente que quer cuidar da igreja, gente que fica preocupado: olha, eu vi uma torneira pingando, eu vi um reboco descascando, eu vi uma coisa dando errada, eu vi que precisa colocar mais coisas na grade, eu quero ajudar, eu quero limpar o banheiro antes dos cultos. Nós precisamos de um ministério de zeladoria para ajudar a gente nos eventos, casamentos, por exemplo. Teve casamento ontem, o banheiro ficou uma bagunça, tinha culto de manhã, quem vem? Poderia ser esse ministério.
Que tal você dar o seu nome na zeladoria e vir nos ajudar e poder servir conosco nesse ministério? Para todos os interessados, não só para membros. Futebol, todo sábado, 4 horas da tarde, tem o quebra-canela, irmãos. É maravilhoso o que acontece lá. É assim, tem tudo que você possa imaginar lá. Tem craque, tem creque, tem qualquer coisa. Vai lá dar o seu nome na nossa barraca do futebol. Todo sábado às 16 horas, nós temos um time da nossa igreja que se reúne lá para entreter os homens, para você poder participar e ter um tempo de lazer conosco, tá bom? E você pode dar o seu nome lá na barraca. E quem quiser ajudar como voluntário, favorecendo material esportivo, uniforme, essas coisas, com certeza é muito bem-vindo. Esse ministério do apoio Fruto Maduro. Fruto Maduro é que lida com a melhor idade. É uma rede da nossa igreja, tá bom? E a rede da igreja precisa de apoio ministerial. O que precisa? Voluntários como cuidadores, fisioterapeutas, educadores físicos, agentes de saúde, instrutores de artesanato, corte, costura, crochê, nutricionista, etc. Nós precisamos de muita gente na quinta-feira de 1h30, porque nós trabalhamos com a melhor idade aqui. 40, 50 senhoras e senhores têm comparecido no nosso encontro, pessoal. Venha ajudar a gente, ou venha ser um voluntário do Fruto Maduro. Aliás, hoje você que está na melhor idade, vai ter aferição de pressão gratuito aqui no estacionamento. Temos uma pessoa voluntária que estará lá oferindo pressão ao final da nossa celebração. Então a gente conta com você para apoiar nosso Ministério Fruto Maduro. Essa barraca você pode ir lá dar o seu nome. Esse aqui é o ministério com as crianças. Nós temos a Rede Kids que precisa de professores, mas esse é só para membros da igreja, tá bom? Nós estamos contando com homens, a gente precisa de homens para esse ministério, pessoal. Venha dar o seu nome. Não vai ser sem treinamento, você vai aprender como ser um professor para as crianças, um facilitador e uma facilitadora. Nós precisamos de apoio na Rede Kids. Vai lá na barraquinha, conheça o trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu apoio para desmontar, montar, ajudar a nossa Rede Kids. Intercessão, esse é só para membros da igreja. Gente que quer pagar o preço do jejum, da oração, de receber pedidos de oração no seu celular e orar de madrugada por isso. Você que tem um chamado para oração, você que quer envolver em oração na igreja, nós temos muitos pedidos, nós temos muitas condições de intercessão. Dê o seu nome para você que é membro da igreja, que nós queremos organizar nosso ministério de intercessão para abençoar as pessoas e orar por elas. Ministério de decoração, olha que coisa linda que aconteceu aqui, mas não foi fácil. A gente precisa de mais mão de obra. Você tem talento? Tem dom? Tem bom gosto? Pode ser homem também, pode ser mulher, mas tem dom, talento e bom gosto? Você é convidado a dar o seu nome no nosso Ministério de Decoração para ajudar a gente. Ministério Bazar Missionário. Aqui a gente precisa de 2 tipos de pessoas: os que doam, os que levantam itens e buscam na cidade para poder ser recurso para nós, e aqueles que vêm trabalhar conosco. Você quer dar o seu nome? Quer ajudar no Bazar Missionário? Depois não diz que ninguém te convidou. Nós estamos convidando aqui publicamente. Ministério Coral. Esse é para membros e para quem vai se tornar membro agora em dezembro. Você já pode participar do ensaio, porque em dezembro você vai ser membro e vai poder participar do nosso musical de Natal. Mulheres, homens, adolescentes, todos são convidados para o coral. E, pastor, eu não sei se eu tenho dom. Vem conversar com o Renato. O Renato é o líder. Eu vou falar para você uma coisa, hein? O Renato tem feito alguns milagres aqui que a gente fica olhando e falando, meu Deus, entendeu? O que ele fez? Então, vem aqui conversar com o Renato. O ensaio do coral é toda segunda às 19h30. Vem aqui para você poder participar, tá? Ministério de Cozinha. Esse aqui nós temos 2. Cozinha Machos. Você vai ver lá uma barraquinha dos machos, a cozinha dos machos, que são os homens que fazem as refeições. E aqui é para membro e frequentador, quem quiser participar. Dá o seu nome lá para participar da cozinha dos machos e a cozinha das mulheres. Ou seja, nós queremos montar equipes para sustentar os eventos, para ajudar as coisas que nós temos feito na nossa igreja. Está chegando a Festa das Nações no ano que vem. Nós queremos uma cozinha bem preparada e abençoada para poder servir tudo que nós temos sonhado. Você que tem dom e talento veio participar. Ministério do Estacionamento, isso é para membro e frequentador. Mulher também, eu quero dar meu nome, sou mulher, quero ajudar a organizar os carros. Irmãos, faz 3 anos que nós temos esse ministério. Nunca tivemos um incidente aqui na nossa igreja, graças a Deus. Nos carros ficam na rua e nossos monitores têm ajudado a cuidar dos carros. Tem sido uma bênção, só que a gente precisa de mais gente. Homens e mulheres acima de 16 anos podem ajudar a gente no Ministério do Estacionamento, tá bom? Ministério Mutirão, esse aqui é legal, porque esse aqui é mão na massa. A gente precisa de pedreiro, encanador, gesseiro, a gente precisa de eletricista, gente que vai dar o nome para a gente poder contactar e falar, irmão, nós vamos reformar a escola tal, você ajuda a gente? Estou dentro. Irmãos, nós precisamos de profissionais da área de mutirão, de construção civil, mas nós também precisamos de orelha seca.
precisamos também de meia colher. Já ouviu falar disso? Eu sou meia colher, eu sou orelha seca. Eu já pintei 3 escolas aqui nessa cidade, 2 escolas, uma creche. Ou seja, fui aprendendo a fazer isso. E eu quero convidar você para ser mão de obra. Dá o seu nome lá no mutirão e fala: eu não sei pintar, não sei fazer, mas eu sou mão de obra, tenho força, eu posso ajudar, posso raspar a parede, posso abrir buraco, posso carregar cimento, estou dentro. Esse é o ministério de mutirão, e nós servimos a nossa cidade, você já sabe, né? Já pintamos 2 escolas, uma creche, e também já fizemos a reforma de uma casa aqui nessa cidade, e queremos fazer mais, sem falar das viagens para o exterior, que Deus tem chamado a gente para servir como mutirão. Multimídia, esse aqui a gente precisa de gente que tem habilidade no computador, fazer a arte gráfica, ajudar a gente a cuidar das redes sociais da igreja. Nós estamos carentes disso, pessoal, para fazer as imagens da igreja, tá bom? Você tem habilidade, tem vontade, vem participar com a gente, vem aí. A gente precisa de você, precisamos de gente no multimídia para ajudar a gente, na câmera para filmar, na transmissão ao vivo. A gente só precisa que você tenha desejo de aprender, mexer no computador, ou tenha habilidade para isso. Olha aí, Deus está queimando seu coração, dê o seu nome lá para a gente. Está acabando, Ministério de Teatro. Temos 2, Turminha de Cristo e o Ministério dos Adolescentes e Jovens. Se você tem facilidade para artes cênicas e quer ajudar, dê o seu nome no Ministério de Teatro. Esse aqui é só para membros da igreja, tá bom, pessoal? Ministério de Coreografia, aqui nós temos 2, os das mulheres acima de 12 anos, só para membros da igreja e que têm habilidades para fazer essas apresentações, e das crianças. Criança não precisa ser membro da igreja, o ensaio das crianças é todo sábado às 10h30, traga seu filho, a sua filha, até 11 anos para poder participar do ensaio e da coreografia infantil. Se você quer ajudar a tia Maiara, dá o seu nome lá, eu quero ser voluntário, quero ajudar a coreografar e cuidar dessas crianças no sábado pela manhã. E esse aqui é o último, não é? O Ministério de Apoio Profissional. Aqui, pessoal, você tem dons e talentos. Você é advogado, você pode ajudar a gente dando o seu nome, para a gente contactar você e ajudar nas orientações jurídicas. Você é formado em contabilidade, pode ajudar a gente a dar palestras e dar orientações financeiras para casais e pessoas da nossa igreja que estão com problemas no vermelho. Você é professor, que tal você dar o seu nome para a gente montar uma sala de reforço para crianças carentes? Já pensou? Professores aí que tem horário e pode ajudar a gente. Você é psicólogo, terapeuta, que dá você dar o seu nome para poder ser voluntário e para a gente poder encaminhar pessoas para você nos ajudar a cuidar das emoções das pessoas. Você é nutricionista, que tal você oferecer parte do seu tempo para ajudar pessoas que querem fazer dieta, emagrecer e ter saúde? Ah, você é professor de línguas, você conhece uma língua estrangeira? Uma jovem me procurou e disse: pastor, eu queria dar aula de espanhol na igreja para as crianças. O ano que vem a gente vai ter aula gratuita de espanhol para crianças na igreja, um protótipo que a gente vai fazer. Quem sabe inglês? Quem sabe o francês? Já pensou, gente? Apoio profissional, gente de diversas áreas que pode usar a sua profissão para abençoar a igreja. Tudo gratuito, tudo voluntário. Isso é maravilhoso. Então, eu convido você a servir. Queridos, aqui eu vou encerrar agora para você conhecer os nossos ministérios. Mas antes, eu preciso fazer uma diferença para você entender. Existem as redes da igreja e existem os ministérios. As redes são de cuidado e pastoreio. As redes se preocupam com as pessoas, ela não se preocupa com a estrutura. A rede se preocupa com gente. Na rede nós amamos as pessoas. Nos ministérios nós alcançamos o mundo. São coisas diferentes, tá bom? Na rede, nós temos 7 redes. Rede Kids, Rede Teens, Rede Jovens, Rede Homem, Rede Mulher, Rede Casais e Rede Fruto Maduro, que é a melhor idade. Cada um deles tem seus grupos pequenos, tem os seus encontros mensais, tem os seus encontros para cuidado e pastoreio. Isto é rede. Ministério, pessoal, não é rede. Ministério é para servir, é mão de obra. Então, se você quer carinho, se você quer compreensão e cafuné, é na rede, não é no ministério. Se você não está num grupo pequeno, numa rede, você não vem no encontro mensal, você não tem carinho, pastoreio nem cafuné. Porque é na rede que vai ter isso. Na rede que a gente vai falar: ô meu irmão, fica com a gente, não fica triste não, a gente vai te ajudar. Na rede a gente pastoreia, no ministério não tem espaço para isso. No ministério nós não temos tempo para isso, no ministério não tem milindre, não pode ter: ah, porque não me convidaram para servir, ah, porque eu não tenho, ah, porque não foi minha vez. No ministério não tem milindre, querido. No ministério não tem cafuné, não tem carinho e não tem pastoreio. No ministério é mão na obra, mão na massa, é servir. Se você quer cuidar de pastoreio, você tem que estar numa rede. E se você quer servir, você precisa estar no ministério. Entenderam? Na nossa igreja nós temos a visão que ela se reparte em 3. Buscar a Deus é estar no culto e participar da vida de oração e de avivamento da igreja. Amar as pessoas é estar numa rede e participar de um pequeno grupo e estar conosco, recebendo carinho, pastoreio e cafuné.
Mas alcançar o mundo é servir e é colocar o nosso coração à disposição. Por isso, se tem milindre demais, é melhor não estar no ministério. Fica só na rede por enquanto. Mas se você tem um desejo, independente se as pessoas aplaudem, se vem você servindo, se não vem, se as pessoas reconhecem você, vai para o ministério e sirva lá. Porque tem gente que precisa ser aplaudido para servir. É melhor não ir para o ministério, porque nem sempre as pessoas reconhecem. Nem sempre o pastor vai passar e falar: uau, muito obrigado, ficou lindo o seu arranjo. Às vezes o pastor vai falar e dizer assim: ó, ficou um pouquinho torto ali embaixo. Desculpa. Mas no ministério não tem milindre. No ministério a gente serve, mas na rede a gente cuida. Na rede a gente quer cuidar de você, da sua família, a gente quer te abraçar, a gente quer orar com você e te abençoar. Então hoje é o dia de você resolver seu coração e falar: eu vou servir na igreja, eu vou abençoar essa igreja, eu estarei com essa comunidade usando o que Deus me deu para servir. Então eu queria pedir que você não fosse embora sem passar na nossa feira, que a gente preparou algo muito especial para você lá do lado de fora. Então vai lá, tem um cafezinho, tem um suco, tem uma bolachinha, a gente preparou uma mesa para você não ir embora. O culto da nossa igreja acaba às 9 horas, 9h10, agora são 8h35, você tem 25 minutos para poder ficar com a gente lá, para poder conhecer os ministérios, para poder dar o seu nome. Não tenha pressa, se tem fila num lugar, vai no outro, mas dê o seu nome para você poder participar da nossa feira de ministérios. Vamos fazer isso juntos agora? Vamos? Eu convido vocês a se colocarem em pé então. Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá no estacionamento e vamos terminar nossa celebração dando o nosso nome naquele lugar. Deus abençoe, irmãos. Vamos para o estacionamento. Não precise buscar os filhos ficarão na salinha até às 9 horas, tá bom? Não busquem os filhos, eles estarão na salinha.